O milagre que mudou a vida de Roberta, da bronquiolite à vitória no altar. Roberta seguiu o corredor do hospital com os olhos inchados de tanto chorar, apertando contra o peito o boletim médico que parecia uma sentença: bronquiolite aguda, risco de evoluir para pneumonia. Internamento imediato necessário. Seu filho Pedro, de apenas 8 meses, respirava com dificuldade, o peitinho afundando a cada inspiração, os lábios já roxeados pela falta de oxigênio. Os médicos tinham sido claros: se a infecção não fosse controlada em 48 horas, ele precisaria de UTI. E Roberta, uma mãe solteira que mal conseguia pagar o aluguel, não tinha plano de saúde. As contas do hospital particular já ultrapassavam R$ 5.000, e o salário de operadora de caixa não daria nem para a entrada. Foi então que, sentada no banco frio da emergência, com Pedro no colo e o desespero apertando sua garganta, ela lembrou das palavras da sua vizinha, Dona Maria: minha filha, quando o mundo diz que não tem jeito, Jesus tem. Venha comigo domingo na Universal. Lá, Deus opera milagres. Roberta nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Criada sem religião, sua única experiência espiritual eram as promessas feitas a santos católicos em momentos de aflição, mas que nunca pareciam ser ouvidas. Porém, naquela noite, com o filho lutando para respirar, ela não tinha mais para onde correr. Pegou o celular com as mãos trêmulas e digitou: Igreja Universal perto de mim. O domingo chegou, e Roberta entrou na Universal do bairro com Pedro no colo, envolvido em um cobertor apesar do calor. O lugar estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ela sentiu um arrepio quando viu pessoas levantando as mãos, chorando, gritando coisas como glória a Deus, e um milagre é meu. Uma senhora de cabelo grisalho a abordou com um sorriso: filha, Deus vai te atender hoje. Venha aqui na frente, a pastora vai orar por você. Roberta hesitou. Não sabia se acreditava naquele Deus que as pessoas falavam com tanta certeza. Mas quando a pastora Ana Paula, uma mulher de voz firme e olhos brilhantes, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar, algo dentro dela quebrou. Senhor, esta mãe está aqui com seu filho doente, mas o Senhor é o médico dos médicos. Quebra essa doença pela raiz, em nome de Jesus. A pastora ungiu Pedro com óleo e soprou em seu rostinho, enquanto a congregação gritava aleluia. Roberta sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Pela primeira vez em meses, uma centelha de esperança acendeu em seu peito. Mãe, você tem que fazer a corrente de oração, disse a pastora depois do culto. Toda noite, às 19 horas, ligamos para Deus pelo seu Pedro. E você não pode faltar às vigílias. A fé sem obras é morta. Roberta assentiu, mesmo sem entender direito. Naquela noite, ela voltou para casa com um folheto da campanha dos 7 dias de jejum e oração e uma promessa: se você der o primeiro dízimo com fé, Deus vai multiplicar sua bênção. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Roberta seguia as orientações da igreja como se fossem sua última tábua de salvação. De manhã, ela levava Pedro ao posto de saúde para as inalações, mas à noite, estava na Universal, de joelhos na fogueira santa, chorando e clamando: Senhor, eu não tenho mais ninguém. Só o Senhor pode salvar meu filho. As pessoas ao seu redor oravam com ela, colocando as mãos em seus ombros, repetindo: creia. O milagre já está acontecendo. No quarto dia, a médica do posto olhou para os exames de Pedro e franziu a testa. Isso não faz sentido. A inflamação regrediu 70% em menos de uma semana. Normalmente, levaria no mínimo 15 dias com antibióticos. Roberta não contou sobre as orações. Mas naquela noite, no culto, ela subiu ao altar pela primeira vez para dar seu testemunho, com Pedro no colo, já sorrindo e respirando normalmente. Eu não tinha fé, pastora. Mas Deus me mostrou que Ele é real. A igreja explodiu em glórias, e a pastora Ana Paula abraçou os dois, dizendo: isso é o poder da corrente de oração. Quando a igreja se une, o inferno treme. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Roberta recebeu uma ligação do gerente do supermercado onde trabalhava: Roberta, você foi selecionada para um treinamento de gerência. Seu salário vai quase dobrar. Ela não tinha feito nenhum curso, não tinha indicação. Coincidência, pensou. Não. Era Deus respondendo sua obediência. Ela lembrava das palavras da pastora: quando você honra a Deus com o dízimo, Ele abre as janelas do céu para você.
Roberta tinha dado seus primeiros R$ 50 de dízimo com medo, achando que faltaria para as fraldas de Pedro. Mas agora, ela via que Deus era fiel. Hoje, um ano depois, Roberta é batizada nas águas e cheia do Espírito Santo. Ela lidera um grupo de oração para mães solteiras na igreja e sempre repete sua lição de vida: Deus não precisa de você perfeita. Ele só precisa de você disposta. Quando você coloca sua fé em ação indo à igreja, orando, dizimando, jejuando, Deus move o impossível. Minha história não é sorte. É milagre. E milagre tem endereço: Igreja Universal do Reino de Deus. Toda vez que Pedro, agora um menino saudável e cheio de energia, corre pelos corredores da igreja, Roberta olha para o altar e sorri. Ela sabe que aquele não foi só um milagre para seu filho. Foi o dia em que sua vida ganhou um novo sentido. Antes, eu vivia mendigando migalhas. Hoje, eu vivo na mesa do rei. E essa mesa, ela aprendeu, está aberta para todos que chegam com fé. A vida de Roberta não parou por aí. Com Pedro crescendo forte e cheio de vida, ela sentiu no coração que Deus tinha mais para ela. Um dia, durante um culto de libertação, o pastor falou sobre o poder de levar a palavra de Deus para quem ainda não conhecia a igreja. Foi como se uma voz sussurrasse em seu ouvido: você já recebeu tanto. Agora é a hora de dar. No início, ela hesitou. Quem sou eu para falar de Deus? Pensava. Mas lembrava das palavras que tanto repetia: Deus não precisa de perfeição, só de disposição. Então, começou a convidar as mães do grupo de oração para trazerem amigas, vizinhas, qualquer pessoa que precisasse de uma esperança. Algumas aceitavam por curiosidade, outras por desespero. Mas todas saíam diferentes. Foi assim que Roberta conheceu Marisa, uma mulher que chegava à igreja com os olhos inchados de chorar. Ela carregava uma dor que parecia não ter cura. A filha de 17 anos, Juliana, tinha se envolvido com drogas e sumido de casa há 3 meses. A polícia não encontrava, os vizinhos cochichavam, e o marido, desesperado, tinha se afundado no álcool. Marisa vivia entre a raiva e a culpa. Onde foi que eu errei? Repetia, como se fosse uma punição. Roberta não tinha respostas fáceis, mas tinha uma certeza: se Deus mudou a história do meu Pedro, Ele pode mudar a da Juliana. Ela abraçou Marisa ainda no corredor da igreja e disse: vem comigo. A gente vai orar até ela voltar. E foi o que fizeram. Todos os dias, antes do culto, as duas se ajoelhavam no altar, com as mãos unidas e os olhos cheios de lágrimas. Marisa trazia fotos da filha, roupas, qualquer coisa que a ligasse a Juliana. O pastor orava com elas, a igreja intercedia, e Roberta não desistia: Deus ouve. Deus vê. Deus age. Até que, numa quarta-feira à noite, enquanto Marisa chorava no culto de descarrego, o telefone tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz trêmula: mãe, sou eu, Ju. Marisa quase deixou o celular cair. Juliana estava numa clínica de recuperação em outra cidade, internada por uma ONG que resgatava jovens em situação de rua. Ela tinha ouvido falar de um lugar onde as pessoas oravam e coisas impossíveis aconteciam. Mãe, eu quero ir para essa igreja. Eu quero voltar para casa. Quando Juliana entrou pela primeira vez na Universal, magra, com olheiras, mas com um brilho fraco de esperança nos olhos, Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Roberta a abraçou forte e sussurrou: viu? Deus não esquece de ninguém. Juliana começou a frequentar os cultos, participou da corrente de libertação e, aos poucos, a escuridão foi saindo de seu olhar. Hoje, ela é uma jovem universitária, trabalha como voluntária no grupo de apoio a dependentes químicos da igreja e sempre diz: se Deus tirou eu do lixo, Ele pode tirar qualquer um. Marisa, que antes mal conseguia sair de casa, agora é uma das líderes do grupo de intercessão. Ela aprendeu com Roberta que a fé não é só para receber, mas para multiplicar. As duas se tornaram como irmãs, e suas histórias juntas se transformaram em um testemunho poderoso dentro da igreja. Toda vez que alguém novo chega desesperado, elas estão lá para dizer: aqui, milagre tem endereço. E o seu pode começar hoje. Pedro, agora com 10 anos, cresceu ouvindo essas histórias. Ele vê a mãe e a tia Marisa orando por pessoas, abraçando quem chora, levando comida para quem passa necessidade. Um dia, ele perguntou: mãe,
Por que a gente ajuda tanto as pessoas? Roberta se ajoelhou, olhou nos olhos do filho e respondeu: porque um dia, quando a gente não tinha nada, Deus usou a igreja para nos dar tudo. Agora é a nossa vez de ser a mão dele. E assim, o milagre que começou com um menino que deveria ter morrido se tornou uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Roberta, que já foi uma mãe solteira e desesperada, hoje é uma guerreira da fé. Marisa, que quase perdeu a filha, hoje é uma intercessora incansável. Juliana, que esteve à beira da morte, hoje é uma luz para outros jovens. E Pedro, que os médicos disseram que não viveria, corre pelos corredores da igreja como um símbolo vivo de que, quando Deus escreve uma história, ele não faz pela metade. Porque na Universal, não tem caso perdido. Tem caso de vitória. E toda vitória começa com um primeiro passo: entrar pela porta e acreditar. A vida deles mudou, mas o milagre não parou por aí. Um dia, enquanto Juliana ajudava no grupo de jovens, uma adolescente chamada Larissa chegou chorando. Ela tinha o mesmo problema no coração que Juliana já havia superado. Os médicos haviam dito que só um transplante a salvaria, mas a fila era longa, e o tempo, curto. Juliana olhou nos olhos dela, segurou suas mãos e disse com uma convicção que só quem já viu Deus agir tem: você não vai morrer. Deus já tem a sua cura. E foi assim que Larissa começou a frequentar os cultos. A família dela, que nunca tinha pisado numa igreja, passou a ir junto. Na primeira corrente de oração, o pastor impôs as mãos sobre Larissa e declarou: em nome de Jesus, esse coração será restaurado. No mesmo dia, os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. Em 3 meses, os médicos não acreditavam no que viam: o coração de Larissa estava normal. Sem cirurgia, sem remédios caros, apenas a mão de Deus. Enquanto isso, Pedro, agora com 10 anos, sonhava em ser pastor. Ele não esquecia o dia em que, ainda bebê, sua mãe o levou para a igreja pela primeira vez, mesmo com os médicos dizendo que ele não resistiria. Toda vez que via alguém desanimado, ele corria até a pessoa e falava: Jesus me curou. Ele pode curar você também. Sua fé simples, mas poderosa, já havia levado várias famílias para a Universal. Roberta, que antes mal conseguia pagar o aluguel, hoje tem seu próprio negócio. Ela começou vendendo salgados para os irmãos depois dos cultos, e Deus foi abençoando tanto que hoje tem uma padaria que emprega outras mães da igreja. Sempre que pode, ela conta: Deus não só me deu o pão de cada dia, ele me deu a padaria. Marisa, que quase perdeu a filha, agora lidera um grupo de oração pelas mães que passam pelas mesmas lutas. Ela sabe o desespero de uma mãe que vê o filho sofrendo, e por isso ora com uma fé que comove até os mais duros. Já são dezenas de testemunhos de crianças que foram curadas depois que ela e sua equipe jejuaram e clamaram por elas. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de milagres. Porque na Universal, ninguém é esquecido. Cada lágrima é vista, cada clamor é ouvido. Não importa se o problema é financeiro, de saúde ou familiar, quando a pessoa dá o primeiro passo e entra pela porta, Deus já está preparando a vitória. Hoje, quem passa pela igreja onde essa família congrega ouve histórias como essas todos os dias. Tem o senhor que chegou arrastando uma perna e saiu correndo. Tem a moça que foi libertada de uma depressão depois de um abraço do pastor. Tem o casal que estava se separando e hoje renova os votos no altar. São vidas transformadas, famílias restauradas, sonhos que voltaram a ter cor. Porque Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. E na Universal, ele usa pessoas comuns como Roberta, Marisa, Juliana e Pedro para mostrar que, quando a gente confia nele, até o impossível vira testemunho. A porta está aberta. A vitória já tem dono. Só depende de você entrar e crer. Na mesma igreja onde tantas vidas foram mudadas, chegou um dia um homem chamado Carlos. Ele não era de falar muito, mas seus olhos contavam uma história pesada. Há 3 anos, desde que perdeu o emprego, ele vivia de bicos, dormindo no sofá da irmã, com a autoestima no chão. As contas se acumulavam, os credores ligavam sem parar, e a sensação de fracasso sufocava. Até quando, Deus? Ele perguntava em silêncio, todas as noites. Foi sua mãe, uma senhora de fé inabalável, quem o arrastou até a Universal. Filho, você já tentou de tudo. Agora vai tentar Deus, disse ela, segurando seu braço com firmeza. Carlos entrou relutante, com as mãos nos bolsos e o coração fechado.
Mas algo mudou quando o pastor começou a pregar sobre a providência divina. Deus não esquece dos seus filhos. Ele tem um jeito de transformar a sua vergonha em glória, falou o homem de Deus, olhando direto para ele, como se soubesse de toda a sua dor. No final do culto, Carlos foi convidado a participar da corrente de oração. Ele hesitou, mas uma força maior o levou até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, Carlos sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não foi um arrepio passageiro, foi uma certeza que nasceu dentro dele, como uma semente plantada em solo fértil. Você vai sair daqui empregado, declarou o pastor. Carlos abanou a cabeça, incrédulo, mas guardou aquelas palavras no coração. 3 dias depois, enquanto voltava de mais um bico mal pago, ele passou em frente a uma loja de materiais de construção. Um cartaz na porta dizia: precisa-se de gerente com experiência. Urgente. Carlos parou, olhou para cima e riu sozinho. Ele tinha experiência, sim, mas há anos ninguém lhe dava uma chance. Mesmo assim, entrou. O dono da loja, um homem sério, ouviu seu currículo e, sem mais delongas, disse: começa segunda-feira. Salário fixo, benefícios e uma porcentagem nas vendas. Carlos saiu de lá tontinho, com o contrato na mão e lágrimas nos olhos. Não era só um emprego, era uma resposta tão clara que até ele, que duvidava, não pôde negar: Deus tinha ouvido seu clamor. Mas o milagre não parou por aí. No primeiro salário, Carlos quitou as dívidas mais urgentes e alugou um quartinho simples, mas que era seu. Pouco tempo depois, reconquistou a guarda do filho, que vivia com a ex-mulher por falta de condições. Hoje, quem vê Carlos dirigindo a loja com segurança, quem o vê abraçando o menino no final do expediente, não imagina o homem quebrado que ele foi. Ele mesmo não se reconhece mais. Eu achava que Deus tinha me abandonado. Mas ele só estava me preparando para algo maior, conta, emocionado, toda vez que dá seu testemunho na igreja. E é assim que a Universal segue sendo um lugar onde o impossível se torna real. Não por magia, não por acaso, mas porque ali as pessoas aprendem a soltar suas lutas nas mãos dele. Como Carlos, como Roberta, como tantos outros que entraram arrasados e saíram com uma história nova para contar. Porque Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E quando a gente menos espera, ele age. A porta continua aberta. A vitória continua tendo dono. O milagre, ele já está a caminho. Só depende de você dar o primeiro passo. Na mesma semana em que Carlos deu seu testemunho, uma mulher chamada Ana sentou-se nos últimos bancos da Universal, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela não era de chorar em público, mas naquela noite, as lágrimas escorriam sem parar. Há 3 anos, os médicos tinham dado um veredito sem esperança: sua filha, Sofia, nunca mais vai andar. A lesão na medula é irreversível. Ana ouviu aquelas palavras como uma sentença. A menina, então com 7 anos, ficou paralisada da cintura para baixo, e a vida da família virou um ciclo de fisioterapias, remédios caros e noites em claro. Ana já tinha tentado de tudo: médicos renomados, tratamentos alternativos, até promessas a santos que nunca responderam. Até que uma vizinha, que frequentava a Universal, lhe disse com uma convicção que a deixou sem jeito: minhas filhas, Deus ainda faz milagres. Mas você precisa ir até ele. Ana resistiu no começo. Já rezamos tanto, já pedimos tanto, ela respondia. Mas a dor de ver Sofia perguntar todos os dias: mamãe, por que eu não posso correr como as outras crianças, foi mais forte que o ceticismo. Quando entrou na igreja pela primeira vez, Ana não sabia nem por onde começar. Mas foi recebida por uma obreira que, sem saber de sua história, lhe disse: Deus vai te surpreender hoje. Aquela frase a marcou. Durante o culto, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, Ana sentiu algo diferente. Não era emoção passageira, era uma certeza profunda de que aquela poderia ser a virada. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, ela levou Sofia no colo, com as perninhas mirradas da menina balançando sem força. O que aconteceu depois, Ana conta até hoje com a voz embargada. Enquanto o pastor orava, Sofia começou a mexer os dedinhos do pé. Primeiro foi um leve tremor, quase imperceptível. Depois, um movimento mais firme. Ana gritou: ela está mexendo. Meu Deus, ela está mexendo.
A igreja inteira parou para ver. O pastor, então, pediu que colocassem Sofia no chão. Com lágrimas nos olhos, Ana obedeceu, segurando a menina pelas axilas. E foi aí que o impossível aconteceu. Sofia, aos poucos, apoiou os pezinhos no chão. Primeiro um, depois o outro. E então, com o esforço que parecia sair de uma força além dela, a menina deu um passo. Depois outro. E outro. A igreja explodiu em louvor. Ana caiu de joelhos, abraçada às pernas da filha, enquanto Sofia, sorrindo através das lágrimas, dava passinhos trêmulos, mas firmes, em direção ao altar. Os médicos não tinham explicação. Os exames posteriores mostravam uma atividade neural onde antes havia apenas silêncio. Isso não tem lógica médica, disse um neurocirurgião, chocado. Mas Ana sabia a resposta: não é lógica. É milagre. Hoje, Sofia corre, pula, dança. E toda vez que vai à Universal, ela sobe no altar para contar como Jesus a levantou literalmente. Eu pensava que Deus tinha esquecido da gente, diz Ana, segurando a mão da filha. Mas ele só estava esperando o momento certo para mostrar que, onde o homem diz o não tem jeito, ele diz o eu tenho o caminho. Ponto. E assim, como Carlos, como Roberta, como Sofia, mais uma história de dor se transformou em um testemunho de poder. Porque na Universal, não é só sobre ouvir palavras de fé, é sobre viver elas. É sobre ver o que os olhos não veem, até que de repente, eles veem. A porta continua aberta. A vitória continua tendo endereço. E o milagre? Ele não está a caminho, ele já chegou. Só depende de você estender a mão e pegar. O milagre que não esperava por ninguém. Sofia subiu ao altar pela 100ª vez, mas dessa vez era diferente. Seus pés, antes inertes, agora pisavam firmes no chão que um dia pareceu seu maior inimigo. Aos 9 anos, ela tinha sido diagnosticada com uma doença degenerativa que, segundo os médicos, a deixaria paralisada antes dos 12. Não há cura. Não há esperança, disseram. Mas Ana, sua mãe, apertou a mão da filha contra o peito e sussurrou: Deus não escreve o fim onde o homem escreve o impossível. Ponto. Naquela noite, depois de meses orando na Universal, Sofia sonhou com um homem de túnica branca que segurou suas pernas e disse: Levanta, minha filha. Ao acordar, ela moveu os dedos dos pés. Depois, os tornozelos. E então, com lágrimas nos olhos de Ana, ela se levantou. Não foi um processo. Não foi uma reabilitação. Foi um agora. Um milagre que não pediu permissão à lógica, que não esperou pela ciência. Simplesmente aconteceu. Anos depois, Sofia não é só uma menina que caminha. É uma jovem que corre maratonas pela fé de outros. Que abraça a mãe chorando nos corredores do hospital e diz: Deus não esquece. Ele só está preparando algo que você nem sonha. Porque o milagre não foi só a cura, foi a transformação de uma família que aprendeu que a fé não é esperar pelo melhor, é crer que o melhor já está aqui, mesmo quando não vemos. A lição que fica. O mundo dirá que você precisa de provas. Deus dirá que você precisa de coragem para acreditar sem elas. Sofia, Ana, Carlos, Roberta, todos eles descobriram que o milagre não é um prêmio pela paciência, mas uma resposta à entrega. A porta da Universal não é diferente das outras, a diferença é quem entra disposto a deixar a dúvida do lado de fora. Hoje, se você está esperando um sinal, aqui está ele, o milagre já chegou. Não está no amanhã, não está no quando as coisas melhorarem. Está agora, na mão estendida de um Deus que não conta com suas forças, mas com sua rendição. O resto? É só soltar o medo, e pegar.